Nós estudamos na semana passada, vamos lá. Vou pôr para cá que está mais espaçoso. Que o coração humano, não vou rever tudo talvez, mas já para dar uma refrescada na memória, 4 compartimentos. Esse compartimento aqui qual é? Eu já deixei lá, hein? Tá fácil. Ventrículo esquerdo. Ventrículo direito. Átrio direito. Átrio esquerdo. Então nós temos 4 câmaras. 4 câmaras. Essas 4 câmaras, elas estão aqui para receber sangue e bombear sangue. E aí nós vamos ver a diferença, o caminho que esse sangue percorre, né, durante todo o sistema. Nós temos 2 sistemas, um deles é pequena circulação e nós temos a outra que é a grande circulação. A grande circulação, ela permeia este lado do coração. E a pequena circulação, ela permeia este lado do coração. Então você pode ir incrementando o seu desenho já da semana passada e acrescentando as informações. Pequena circulação, grande circulação. Pequena circulação permeia o lado direito. Grande circulação, lado esquerdo. Lado esquerdo é o lado que bombeia o sangue para todo o corpo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. Ok. Então o lado esquerdo bombeia o sangue para o corpo inteiro. E o lado direito bombeia o sangue para o pulmão. Sendo assim, qual será que é o grande e qual será que é o pequeno? Se um bombeia para o corpo todo e o outro lado bombeia para o pulmão. Quem é o pequeno? Para quem bombeia para o pulmão, como um todo, né? Os pulmões ali, os lobos pulmonares. Então, o lado direito a gente considera pequena justamente porque ela bombeia sangue para o pulmão. E o lado esquerdo consideramos grande porque o sistema é grande. Vai para todo o corpo e retorna para o coração. Aqui é pequeno, o coração está aqui, o pulmão está aqui, vai para o pulmão e volta para o coração. Então essa distância ela é bem reduzida. Por isso chamamos de pequena circulação e grande circulação. Isso precisamos memorizar para avançarmos aqui nos conceitos. Agora vamos ver e retomar, acho que se não me engano eu já vi isso na semana passada. Ventrículo esquerdo, então, grande circulação, passa pela válvula da aorta. Aqui, a aorta ascendente, arco da aorta descendente, a aorta abdominal aqui embaixo, aqui o tronco braquicefálico, artéria comum, carótida comum e artéria subclávia. A artéria carótida comum vai vir para o pescoço e cabeça, ela vai sair uma ali, mas se subdivide em 4, 2 de um lado, 2 do outro. Nós vimos frequência cardíaca semana passada, vimos? Se vocês anotaram aí a frequência de vocês. Então o que aconteceu? Quando você verificou aqui quem pôs a mão no pescoço, você estava pegando, palpando exatamente a artéria carótida, tá? Só que não essa daqui. Você vai pegar as subdivisões dela mais acima. 2 de um lado, carótida interna e externa, esquerda, interna e externa, direita. Desceu para o abdômen, foi para a cabeça, percorreu o corpo, aqui embaixo divide em artérias femorais, depois vai ter artéria tibial, artéria fibular e vai se subdividindo em várias ramificações, a qual boa parte dessas que citei estão presentes naquele quadro de artérias e veias que vocês estudam lá. Quem não começou ainda, boa parte está dedicando aí ao sistema nervoso, mas tem uma placa lá no laboratório que vem mostrando as principais artérias, as principais veias e os principais nervos também. Temos esses 2 estudos que fazem parte do estudo de vocês. Foi para todo o corpo e vai voltar por onde? Veia cava superior, veia cava inferior, tá?
vai acompanhando e vai anotando, porque isso vai facilitar seu aprendizado, que essa memorização ela é essencial para o conceito da parte de sistema cardiovascular. Então lá, se você não anotou, começa no ventrículo, passa pela válvula aorta, sai pela aorta, aqui não precisa colocar lá a aorta ascendente, arco da aorta, põe só a aorta, artéria aorta. Sai pela artéria aorta, vai para o corpo. Do corpo, entra pela veia cava superior e pela veia cava inferior. E vai cair aonde? Átrio direito. Átrio direito. Do átrio direito, vai passar por esta válvula, chamada válvula tricúspide. Tricúspide porque tem 3 lâminas, apesar que esse desenho não representa as 3 lâminas, porque é um desenho bidirecional, não é tridimensional, então não dá para representar as 3 lâminas, mas são 3 lâminas para se fecharem, por isso chamada tricúspide. Chegando aqui, podemos considerar que a grande circulação se encerrou, acabou aí, passou pela válvula, caiu aqui no ventrículo e encerrou, ventrículo direito. Agora vai se iniciar a pequena circulação. A pequena circulação começando pelo ventrículo direito, vai sair pela válvula do tronco pulmonar, sai pelo tronco pulmonar, vai para as artérias pulmonares, cai no pulmão, do pulmão volta pelas veias pulmonares e vai cair no átrio esquerdo, passando pela válvula mitral. Se você começar a grande circulação por aqui, passando aqui e tal, também é correto, tá? Se você quiser anotar dessa forma, não tem problema nenhum, os dois vou considerar correto. Quer começar a grande circulação pelo átrio, passa pela válvula, ventrículo, artéria aorta, corpo, veia cava superior e inferior, show de bola. Se você começou aqui pela válvula ou pelo ventrículo, você tem que terminar lá. Então, depende de onde você começar, tá bom? Não tem problema nenhum, não vou encrencar, porque isso depende muito de autor, em anatomia, então não vamos forçar muito a barra nesse quesito. Talvez a maioria dos autores defenda que começa aqui no átrio, passa pela válvula, vai lá e cai aqui. E aí a pequena circulação começa no átrio, passa pela válvula, cai no ventrículo, vai para a artéria, pulmão e cai no átrio esquerdo. Então, essa é a representação da pequena circulação e da grande circulação. Deu para entender a diferença entre as duas? Para onde vai uma, para onde vai outra, o caminho que é percorrido. Se você não anotou, não esqueça que isso geralmente cai na avaliação, é um conteúdo importantíssimo você memorizar esse caminho que o sangue percorre, tá? Lembrando que eu tinha até um colega aqui falando no começo da aula, antes de eu começar a meditação, tudo que sai do coração é artéria, tudo que chega é veia, tudo que sai é artéria, tudo que chega é veia. Baseado nesse conceito, vocês vão perceber que a artéria aorta, ela sai rica em oxigênio. Já aqui a artéria, o tronco pulmonar, que é uma artéria, ela é rica em CO2. As duas são artérias, mas uma rica em oxigênio, outra rica em CO2. É o único momento do corpo que a regra básica se anula. Uma regra básica é: a artéria conduz sangue oxigenado, veia sangue desoxigenado. Mas aqui nessa circunstância vai se inverter, do mesmo jeito que vai se inverter na volta, porque o sangue que volta do pulmão está voltando rico em oxigênio e volta pelas veias. Então, automaticamente aqui se quebra de novo a regra aqui. Veias leva sangue desoxigenado. Então, para não dificultar, se você ler em algum texto, que é muito comum ter esse descrito, né, de artéria leva sangue oxigenado, veia leva sangue desoxigenado, mas tem essa exceção. Então, a gente precisa ficar bem atento. Por isso que eu nem gosto de colocar isso como conteúdo. É mais fácil você lembrar que tudo que sai é artéria, tudo que chega é veia. Fica mais fácil você não confundir os conceitos. Opa, bora. Aí atrás reflete mais, né? Qual que é aqui? Esse. Vai ficar mais escuro na filmagem, mas fazer o quê? É o jeito. O importante é vocês enxergarem aí.
Não tem problema não. Vamos lá. Eu esqueci meu apacador. Não peguei ele. Vamos para o próximo. Neste slide é um exame de ecodopplercardiograma. Ecodopplercardiograma. Quem aqui não sabe o que é ecodopplercardiograma? Pô, a maioria. Show de bola. Beleza, sem problema. O que é esse exame? É um exame que verifica as estruturas físicas do coração e a funcionalidade do coração. Porque é um exame de imagem, mas não de imagem estática, de uma imagem dinâmica. Você visualiza o coração funcionando. Eu até procurei um exame que eu fiz do meu filho, mas não encontrei para trazer para vocês. Vou ver se eu ainda encontro. Já cacei e não achei, acho que eu perdi o vídeo. Ele fez um ecodopplercardiograma quando estava aqui por volta de 2 anos, para verificar a possibilidade de um sopro no coração. E durante os conceitos aqui vocês já vão entender o que é o sopro. Se você já ouviu falar e não sabe o que é direito, você vai entender hoje. Já chegamos lá. E aí o médico cardiologista fez o exame e a gente viu na televisãozinha ali no monitor, né, o coração batendo, o fluxo sanguíneo. Então é um exame dinâmico, tá? Não é um exame estático, é bem legal. Pelo menos eu gosto bastante de visualizar esses exames, porque a gente fica só imaginando o corpo humano funcionando aqui dentro, né? Quando a gente vê realmente ele funcionando, eu acho que para mim é muito mais fascinante e me torna muito mais prazeroso estudar. Vamos ponto a ponto, não vamos ver todos esses aqui e já de imediato eu explico por que a gente deve entender um pouquinho disso daqui. Em vez de eu vir, não existe certo ou errado talvez no que eu vou dizer agora, mas em vez de eu escolher o caminho de mostrar os conceitos para vocês e depois vir para esse exame, eu preferi vir com o exame, sem conceito nenhum praticamente, só o basicão lá, para saber o que é o coração, os compartimentos e tal. E aí a gente começar a entender esse exame, colocando os conceitos, e prendendo e já inserindo aqui dentro. A aorta, aqui é diâmetro da raiz. Vamos lá. O que é diâmetro? Vamos por esse lado aqui. O que é diâmetro, hein? Conceito lá do ensino básico. O que é diâmetro, gente? Eita Jesus, salva. O que é diâmetro, hein? 2 vezes o raio, tá certo? O que é isso? Circunferência. Se eu pegar uma fita aqui, medir daqui, girar aqui até aqui, eu estou medindo o quê? Circunferência. Que não deixa de ser um perímetro, tá? Mas o nome aqui mais específico, circunferência. Se eu medir daqui até aqui, que medida é essa? Raio. E se eu medir daqui até aqui? Diâmetro. É o raio vezes 2, tá? Então, o diâmetro é o raio vezes 2. A aorta você já sabe o que é, já vimos lá na figura anterior. Então, agora vimos o diâmetro da raiz da aorta. A raiz é a base, é onde ele sai do coração. Qual é esse diâmetro? 29 milímetros, 2,9 centímetros. Ou seja, fácil um dedo indicador seu, tá? Com facilidade. Provavelmente, dependendo do tamanho do seu polegar, um polegar. O indicador serve para você colocar dentro da aorta. Cabe dentro. Isso é bem legal. O nosso passeio está caminhando para positivo, hein? Nossa viagem lá para o Unas São Paulo. Estamos vendo agora os últimos detalhes. Espero que semana que vem a gente já tenha os valores e tal para passar para vocês lá. Já conversei com o professor Leslie Portes, que é o responsável do Laboratório de Fisiologia do Exercício. Inclusive, ele já tem uns 15 anos já de experiência nessa área, porque quando eu fui aluno lá, ele já era professor e responsável desse laboratório. Lá tem analisador de gases, tem a esteira, tem exames de isometria, que é para força, tem eletrocardiograma, que é para ver a parte elétrica do coração, que nós vamos aprender um pouquinho, não do eletrocardiograma, mas das funções elétricas do coração. E mais uma pancadinha de exames lá, tanto de ver lactato sanguíneo, né? Nível de lactato, nível de glicose. Então vai ter uma avaliação bem legal. Então, não só quem é novo aqui, mas talvez até quem está mais à frente, os gradistas vão aprender e aproveitar muito mais, pelo menos nessa parte do LAFEX. Mas não vai ser de fraqueza e de muita viagem para quem é novo, não. Vai valer a pena. Depois, na hora que você vir aqui ver a teoria, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de entender
depois de ter visto lá na prática. E depois um outro período, e aí esse professor vai dar aula pra gente lá. Não vai ser só aula, né? Vai ser uma aula teórico-prático, com avaliação acontecendo, vai a gente vir para a esteira, um de vocês ir para a esteira, ir lá fazer o teste, e aí a gente buscando essas informações, analisando elas ali ao mesmo tempo. Então é bem legal, estou empolgado para que isso dê certo. Voltando aqui, átrio esquerdo. Então nós vimos aqui qual é o tamanho desse átrio esquerdo. Até aqui ficou meio difícil de entender, que eu não entendi a nomenclatura que eles quiseram colocar. Se era diâmetro, o que era? Se era o tamanho da espessura da parede, o que eles queriam dizer. Mas eu acho que é um diâmetro. Não deu para... Eles não deixaram bem claro. Diâmetro ventricular direito. Então nós já vimos o que é diâmetro. E aqui estamos vendo o diâmetro do ventrículo direito. Diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo. Agora ficou um nome mais esquisito, né? A gente já sabe o que é diâmetro. Agora vamos aprender o que é diastólico. Sístole e diástole. Sístole, contração. Diástole, relaxamento. Então, o coração está contraindo, sístole. Está relaxando, diástole. Tá? Então, do mesmo jeito que no músculo esquelético a gente chama de fase concêntrica e fase excêntrica da contração, lá no coração a gente chama, não deixa de ter a fase concêntrica e excêntrica, mas a gente acaba não denominando muito dessa forma. A gente chama a ação de contrair de sístole e a ação de relaxar de diástole. Assim, nós já vimos o que é diâmetro, já vimos o que é diástole, já sabemos o que é ventrículo esquerdo. Agora, o que quer dizer esse final aqui? Então, é diâmetro no final do relaxamento do ventrículo esquerdo. Diâmetro no final do relaxamento do ventrículo esquerdo. Então, agora vamos imaginar o coração contraindo e relaxando. Então, ele contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Quando ele relaxa, ele enche de sangue, certo? Então deu para imaginar isso? Então ele relaxou, encheu. Terminou de encher, está no máximo daquele momento para a sua fisiologia. Eu chamo isso de final da diástole, final do relaxamento. Diâmetro, a gente já sabe o que é. No final do relaxamento, terminou de relaxar, encheu. Quanto teve de diâmetro? Quanto deu lá? 45 aqui? É isso mesmo? É que daqui de perto fica mais embaçado. 45. Então, vê que o diâmetro, ele ficou em 45, ou seja, o diâmetro maior que ele consegue. 4,5 centímetros, né? Dá mais ou menos isso daqui. 4 centímetros, 4 a 5 centímetros. É a média da população, tá? Aqui, Esther Zil Lopes é minha esposa, tá? Então, tá autorizado a visualização do exame. Deu para entender aqui? Alguém não conseguiu entender diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo? Todos entenderam? Vamos para o diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo. Baseado nesse conceito, já ficou mais fácil agora de entender o de baixo. Alguém aqui já conseguiu entender sem eu explicar? O que é esse de baixo aqui? Ó? Vamos lá, vamos tentar decifrar o que acontece. Diâmetro a gente já sabe o que é. Sístole, o que é? Contração. É no início, no meio ou no final da contração? No final. De onde? Então, ele relaxou, contraiu. Terminou de contrair, foi lá e mediu. Diâmetro do final da sístole do ventrículo esquerdo. Quanto deu esse diâmetro? Tá ali. 27 milímetros, 2,7 centímetros. Então, saiu de 45, foi para 27 milímetros. E aqui a gente já aprende mais um conceito, que nunca o coração está vazio. Então, terminou de contrair, ele não expulsa todo o sangue, ele não ejeta todo o sangue que está lá dentro. Sempre fica um restinho lá dentro.
E já logo em seguida vamos ver o que é esse restinho lá dentro. Espessura diastólica do septo. O septo, nós tínhamos lá átrio e ventrículo e tem uma parede dividindo, né? Essa parede dividindo é chamada de septo. Então aqui tem essa espessura diastólica da parede ventricular esquerda. Então é espessura quando ele está relaxado, tá? De qual parede? Do ventrículo esquerdo. Aqui essa relação a gente não vai agora. Fração de ejeção a gente já volta nela. Vamos vir para baixo. Volume sistólico final. Volume sistólico final. Volume é a mesma coisa que espessura? Hein, gente? Volume é a mesma coisa que diâmetro? Não, são conceitos de quantidade, de capacidade, de tamanho, né? De unidades de medida. Então, são unidades de medidas diferentes. Volume, então, aqui no caso do sistema cardiovascular, qual a unidade de volume que é? Litro ou ml, né? Porque o nosso sangue é um líquido. Então, o líquido vai se medir em ml ou em litros. Então, volume sistólico final. Tá cheio. Terminou de encher. Contrai. Ele não disse que ficou um restinho lá? Volume do final da contração. É o volume que ficou lá no coração, no ventrículo esquerdo, no final. Acabou de contrair, não ficou um restinho? Esse restinho eu chamo de volume sistólico final. Esse restinho. Foi compreendido? Volume sistólico final é o volume do restinho que sobra no final da contração do ventrículo esquerdo. Aí a gente para pensar, por que a gente está o tempo todo olhando só o ventrículo esquerdo? Vocês já pararam para refletir nisso? A gente não falou de átrio aqui, de nenhum de ventrículo direito. Por quê? Tirando os que ali em cima falou de 1 hora do ventrículo direito. Porque o mais importante para o corpo humano, o mais funcional, aquilo que dá mais problema, o que é mais necessário, é exatamente o ventrículo esquerdo que manda o sangue para onde? Para o corpo inteiro. Então, se lá der zica, a zica é grande. Os outros, se der zica, o prejuízo pode ser grande também, se for um estrago muito maior, mas tende a ser menor. Então, por isso, os exames já vão focados exatamente no ventrículo esquerdo, mas pode ser avaliado tudo isso, ou quase tudo isso, também em todas as outras câmaras do coração, tá? Aqui, relação volume e massa, também não precisamos ver, que não vai interferir na nossa prática profissional. Volume sistólico. Quando o coração contrai, ele é uma bomba, certo? Se o coração é uma bomba, ele tem que mandar esse sangue. Ele manda o sangue, essa quantidade de sangue que ele manda para fora, eu chamo de volume sistólico. É a quantidade que ele bombeia a cada vez que o coração contrai. Contraiu, bombeou um volume. Esse volume eu chamo de volume sistólico. Que é a mesma coisa que o volume de ejeção. Ejetar, sair, expulsar. Para quem gosta de aviação, por exemplo, já ouviu falar, né? O piloto foi ejetado. Quando está uma emergência, o piloto, quando é voos de caça, né? Então, o piloto é ejetado, ou seja, ele foi expulsado da nave, né? Do avião. Então, o sangue foi expulso, foi expulsado do coração, foi mandado para fora. Volume sistólico, volume de ejeção, a mesma coisa. Volume diastólico final. E agora? O que é aqui? Vamos lá, gente? Volume no final do relaxamento. Então, quanto de sangue? Cadê aqui? Aqui. Em ml. Quanto de sangue em ml ficou no coração quando o coração terminou de encher? Lá no ventrículo esquerdo. No caso, nem vamos olhar muito esses números aqui. Vamos só entender os conceitos por enquanto. Aqui relação também não precisa ver, percentual não, relação, massa.
Aqui massa é questão de peso, que aí vem em gramas, né? E aqui fração de ejeção. Deu para entender tudo até aqui? Preciso repetir algo? Tem certeza, gente? Pois não. Volume sistólico final. Então vamos recapitular tudo que acho que talvez fique melhor. Relaxou, encheu. Eu chamo de volume diastólico final. Volume do final do relaxamento. Contraiu, saiu uma quantidade, não saiu uma quantidade? Eu chamo de volume sistólico ou volume de ejeção. Mas ficou um restinho lá dentro. Esse restinho eu chamo de volume sistólico final. Ok? Então a gente viu os três aqui de uma vez só. Para tal, nós temos uma identificação. Eu tenho volume diastólico final, que é igual, no caso aqui, é 92 ml. De tudo que cabe no coração, em porcentagem, esses 92 ml representa quantos por cento? De tudo que cabe. Cabe mais? O que vocês acham? Não é no final do relaxamento? Se é no final do relaxamento, ainda cabe mais? Não. Então é quantos por cento? 100%. Nós estamos prestes a retomar aquele conceito lindo e maravilhoso que no ano passado 67% das pessoas que fizeram Enem erraram, chamada regra de 3. Tá? Então, se achou que ia fugir da matemática para o resto da sua vida, pleno sonho seu. Aqui está, pelo menos um pouquinho dela de volta. A triste notícia para alguns, para outros nem tantos, né? Para mim nunca foi problema. Mas vamos lá. Embaixo aqui, eu coloco volume de ejeção ou volume sistólico. Que no caso foi 65. E aqui eu ponho para X. Agora nós temos que fazer um cálculo. Quanto vai dar isso daí? Vamos fazer ali o cálculo, 65 vezes 100, né? 92x, aí depois o resultado ali joga por abaixo, divide. Quanto deu aí? Calculadora aí, gente, vamos lá? Quem tá aí, vocês estão com o celular tudo na mão aí, pega esse calculador aí e faz uma conta para nós. Quanto? 70,65. A gente arredonda para 71%. Tá? 71%. Isso daqui é a minha fração de ejeção. Fração de ejeção. O que acontece com essa fração de ejeção? O que ela representa? Vamos agora ver o conceito do que ela representa. Do todo que tinha lá no coração, tinha um volume, não tinha um volume? 92 ml. Do todo que tinha, quanto o coração conseguiu bombear em porcentagem? Em ml a gente já sabe que é 65 ml. Mas em porcentagem, quanto isso representa? Do todo 100%, 92, ele conseguiu ejetar 71 ml, 71%. 71% do todo o coração conseguiu ejetar. O que isso significa? Um coração sadio, tá? Geralmente é considerado um coração com baixa capacidade, baixíssima capacidade, quando fica já abaixo dos 50%. Já é considerado uma insuficiência cardíaca. Você já deve ter ouvido falar de insuficiência cardíaca. Agora você entendeu o que é insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? É uma fração de ejeção baixa, ou seja, uma capacidade baixa de bombear. Enche, mas bombeia pouco do que está lá dentro. Enche e bombeia pouco do que está lá dentro. Automaticamente eu tenho uma porcentagem de fração de ejeção baixa. Por exemplo, a minha avó com 84 anos
tem uma fração de ejeção, se não me engano, de 40% ou 45%. Ela tem doença de Chagas, e a doença de Chagas, uma das coisas que a doença causa é uma hipertrofia falsa do coração. O coração fica grande, mas fraco. A espessura, essas espessuras, esses diâmetros crescem drasticamente, mas ao mesmo tempo ele também fica mais fraco. Aí por isso que a gente chama de hipertrofia falsa. Essa hipertrofia falsa faz com que o coração fique mais fraco, faz com que altere toda a parte rítmica do coração também e vai alterando a capacidade de bombear. Automaticamente vai diminuindo essa fração, diminuindo, até o ponto, ou da pessoa realmente ter uma insuficiência tão grave que ela não consegue mais nem ficar em pé. Tem que ficar só deitado ou na cadeira de rodas, porque ficou em pé, o coração já fica 1000 por hora, já dá arritmia, a pessoa já passa mal. Então aí vai ou para transplante, aí tem algumas possibilidades de tratamento, mas dificultosos sempre, tá? Foi aqui o conceito de fração de ejeção? Deu para entender o conceito? Deu, gente? Olha lá, hein? Isso aqui sempre cai na prova, sempre. O resto da vida que eu der aula aqui vai cair na prova, porque é a base, você tem que entender para que serve o coração, como ele funciona, em que momento que eu considero ele sadio. Agora, para que aprender tudo isso? O que isso tem a ver com a nossa prática de educador físico? Quem aí está mais tempo no curso, os gradistas, consegue enxergar com mais facilidade a aplicação disso daqui? Alguém conseguiu enxergar alguma aplicação? Que momento que eu posso aplicar isso daqui? Será que lá na academia eu não tenho alunos que têm insuficiência cardíaca? É provável que sim. Será que lá na academia eu não posso ter um aluno que foi pós-infarto agudo do miocárdio, teve um infarto, já se recuperou minimamente e está agora lá fazendo exercício com você? Pode ou não pode? Todas essas patologias e outras mais, estou citando talvez as mais comuns, são pessoas que fazem esse tipo de exame, têm diagnóstico baseado nesse tipo de exame, e isso daqui vai interferir na nossa prática. Porque quando eu vejo uma fração de ejeção baixa, eu sei que eu não posso colocar volumes, cargas, intensidades moderadas altas ou altas. Eu tenho que trabalhar com moderada baixa, às vezes até baixo somente. Porque se eu coloco uma carga de moderado alto ou alta, como a fração de ejeção dele é baixa, o que vai acontecer? Ele desmaia, ele apaga na tua aula. Aí ele apaga lá de pé, toca a cabeça numa quina, num ferro, num peso, e aí você está enrolado pro resto da sua vida. Essa é a realidade. Pô, a chance disso acontecer é bem baixa, mas sempre tem o risco, né? Mas para morrer basta estar vivo, não tem outro jeito. Então eu gosto de proteger o meu diploma, não gosto de arriscar ele não, tá? Eu espero que ninguém aqui tenha essa vontade de ficar arriscando o diploma por aí e correr o risco de perder 4 anos da tua vida de bobeira. Então é importante, é aplicável. Se você for para um clube, você vai aplicar isso aqui, de praxe os atletas de alto rendimento fazer check-ups com o ecodopplercardiograma, porque aqui você vai visualizar várias possibilidades de patologia, inclusive o sopro, que aí a hora eu volto ao sopro. O que era o sopro? Aquelas válvulas, todas aquelas válvulas podem dar defeito. E aí quando ela dá defeito, olha o que acontece. Vamos voltar aqui. Coração contraiu. Sangue saiu pela aorta. A hora que o coração relaxa, vocês vão de concordar comigo que a pressão aqui vai diminuir. A pressão ela é maior quando está contraindo, porque tem que espremer o sangue, a pressão interna aumenta para o sangue sair. E essa pressão tem que ser maior que a daqui. E nesse momento a gente já aprendeu mais um conceito, que só existe fluxo do ambiente de maior pressão para o ambiente de menor pressão. Fluxo tem que estar sendo conduzido. Então só existe fluxo de ar, de água, de sangue, de qualquer tipo de matéria, só vai existir fluxo de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Aqui essa cadeira só vai se deslocar quando eu exercer uma pressão, uma força suficiente para deslocá-la, com a somatória da massa corporal do colega, com a ação da gravidade, e aí eu tenho ali que vencer toda essa força
e trazer a questão da pressão aqui, da força. Então aqui eu tenho contração, aqui dentro tem pressão, tem sangue, não está vazio. Aqui o tempo todo está cheio também. Aqui tem uma pressão. E essa pressão, que é mais um conceito que a gente vai estar vendo agora, que é pressão arterial. Ela está lá geralmente em torno de 120 milímetros de mercúrio, mmHg. Em contração e em relaxamento, 80 milímetros de mercúrio. Então, quando o coração contrai, ele tem que vencer uma pressão em torno de 80 milímetros de mercúrio. Essa pressão está aqui dentro. Quando o coração está relaxado, está aqui essa pressão. Quando ele contrai, ele tem que vencer essa pressão. Terminou de esvaziar aqui, colocou sangue para lá, ele fecha, aqui dentro vai estar em 120 milímetros de mercúrio. Agora você começou a entender que diferença existe nessas medidas que muitos de nós já fizemos, mas nunca entendemos direito o que era. Por que é 120? Por que é 80? Por que um é mais alto? Por que o outro é mais baixo? Porque um eu chamo de pressão arterial sistólica e a outra eu chamo de pressão arterial diastólica. Ó, voltando para o conceito aqui, ó. Sístole e diástole. É a aplicação desse conceito dentro da pressão arterial, tá? Então, dentro da artéria, 120 milímetros de mercúrio quando o coração está bombeando, jogando sangue lá dentro. Quando o coração está relaxado, enchendo, eu tenho uma outra pressão. Deu para entender por que um é mais alto, que o outro é mais baixo? Pensa numa bomba d'água. Se eu tiver uma bomba d'água colocando água dentro de um cano, quando eu ligo a bomba, a força que a água exerce nas paredes do cano é uma. Quando eu desligar a bomba, essa força vai continuar a mesma, vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Vai diminuir. Tanto é que se eu manter a bomba ligada, o risco de estourar o sistema é grande, se não tiver uma saída lá do outro lado, ou mesmo que a saída esteja reduzida. Se a pressão for exacerbada e a estrutura não for aguentar a força, vai estourar. E aí, quando o nosso corpo estoura, eu tenho infarto agudo do miocárdio, eu tenho acidente vascular, que no caso um acidente vascular pode acontecer aqui, pode acontecer no coração, pode acontecer em qualquer lugar, né? Então eu tenho ali o acidente vascular, é a hora que estoura, que pode entupir também, tá? Que não deixa de ser um acidente vascular. Mas vamos pensando aqui no estourar, que é o arrebentar, extravasar o sangue para fora da artéria. Então automaticamente o coração aqui, ó, bombeou, maior pressão, 120 milímetros de mercúrio. Relaxou o coração, menor pressão. A bomba não tá jogando força, 80 milímetros de mercúrio. Nós temos um aparelho que chama esfigmomanômetro, nomezinho xaropezinho de falar. Esse aparelhinho, que é aquele que a gente põe no braço, né? Coloca aqui, dobra, pá, grudou, que tem os digitais e tem os analógicos. Esse aparelho é o que verifica isso. De que forma? Lá, para aqueles que já conhecem o mais antiguinho, que é na perinha assim, aquilo lá a gente chama de pera, aquela bombinha, vai apertando. O que acontece ali? Ele enche aquela bolsa de ar. A pressão não é força? Não é a força que o sangue está exercendo aqui nas paredes? Aquele aparelho cheio de ar fica sensível a esta força. Tanto é que se você pegar ele solto assim, eu acabei esquecendo, devia ter pego lá para mostrar para vocês, mas de repente numa aula prática nossa lá a gente consegue praticar um pouquinho isso. A gente enche esse esfigmomômetro, enche ele de ar razoavelmente e você apertar ele, você vai ver o relógio subindo a pressão. Subindo esse número aí, que é de milímetros de mercúrio, é a unidade de medida. De 0 até 200 e cacetada lá, que é o limite que tem no aparelho. Você aperta ele, ele vai subindo. Então, o que vai acontecer aqui? Exatamente isso. Você vai apertar até ali em torno de 200, 200 e pouco e vai soltando esse ar. Quando você solta esse ar lá da perinha e vai esvaziando aquela bolsa, vai acontecer duas coisas simultaneamente em um determinado momento. Porque a gente tem um estetoscópio que põe aqui, na região da circulação, põe no ouvidinho e você fica de olho no ponteiro.
Quando você ouvir no estetoscópio, tum, 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 quando ele começar, você começou a ouvir, você marca onde estava o ponteiro. Que momento estava o ponteiro quando você começou a ouvir? E quando você parar de ouvir, você marca onde estava o ponteiro quando você terminou de ouvir a batida. Porque você vai encher, você não vai estar ouvindo, normalmente. Vai descendo, uma hora você começa a ouvir e daqui a pouco para de ouvir de novo. Você marca onde começou a ouvir, onde terminou. Tende até o ponteiro ficar dando uma balançadinha. Não necessariamente, mas na maioria das vezes. Então, quando ele começa a balançar, geralmente é a hora que você começa a ouvir. Tende a coincidir. Tanto é que tem enfermeiros tão habilidosos que já nem usam mais o estetoscópio quando tiver uma emergência, só pelo ponteiro ele já visualiza e dá ali a medida da pressão arterial. Então agora vocês aprenderam, para quem não sabia, acredito que boa parte de vocês ainda não sabia, não conhecia como funcionava. Vocês já entenderam teoricamente, falta a gente depois praticar, o que é pressão, como medi-la, como que aquele aparelho mede, né, essa pressão arterial sistólica e diastólica. Não vamos entrar em conceitos mais complexos de hipertensão, não sei se não tem uma disciplina só de patologias na terceira idade, é focado na terceira idade, se não me engano. Era a professora Helena que dá, agora quem está dando é o Tito? É o Tito. Então, essa disciplina, ela foca um pouquinho mais em patologias, eu sei, se não estiver enganado, uma delas que é trabalhada lá é hipertensão arterial. E aí, vocês vão começar a entender um pouquinho mais o que acontece quando essa pressão está mais alta, o que acontece se essa daqui estiver também mais alta ou estiver mais baixa. A preocupação maior está na sistólica, tá? A diastólica também, se estiver inadequada, não é, ela até tolera uma variabilidade menor. Aqui se tolera uma variabilidade maior, tanto é que é comum você fazer exercício e a sua pressão bater em 170, tranquilamente, facilmente qualquer um de nós aqui, tá? No exercício moderado alto, com facilidade a gente chega nessa unidade de medida. Agora, essa aqui não pode ter essa variabilidade toda. Ela sobe ali para 90, 95, cai para 70, 65 e não pode variar mais do que isso não. Tende a ter uma variabilidade. Se começar a variar demais, buscar a avaliação médica, que pode ter ali alguma coisa errada. Foi até aqui bastante informação já, né? Já vimos ali grande circulação, pequena circulação, volumes, espessuras, diâmetros, né? Vimos fração de ejeção, vimos pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. E agora vamos avançar mais um pouquinho. Dúvida até aqui? Vamos repetir alguma coisa? Precisa? Não? Deu para entender a importância disso aqui tudo? A aplicabilidade para a nossa profissão? Perceberam como isso faz diferença para a nossa profissão? Tanto para as nossas práticas, para a gente correr menos riscos, para ter muitas vezes um treino mais eficaz, com uma dosagem muito mais eficaz específica para aquele indivíduo. E vai aqui um nicho de mercado. O que é um nicho de mercado? É uma área que tem pouco profissional. Se você sair procurando aqui em Hortolândia um profissional especialista em reabilitação cardiopulmonar, você dificilmente vai achar, dar trabalho para você achar. E se achar, na grande maioria das vezes são fisioterapeutas. Então tá aí um espaço riquíssimo, que não é de um dia para o outro que você conquista espaço, como qualquer outra área, mas é uma área que está faltando um profissional e cada dia mais tem mais gente com acidente vascular, com doenças pulmonares, que nós vamos estudar algumas delas ali, pelo menos citando, né? Então perceberam que eu estou o tempo todo estudando a fisiologia, mas conectando com as patologias, porque é algo usual. Lá na academia você vai encontrar as patologias, lá na escola você vai encontrar patologias, menos, obviamente, porque são crianças e adolescentes, mas vai encontrar. A minha pesquisa de mestrado encontrou 12% de pré-hipertenso e hipertenso de 14 a 18 anos. 12%. Em 545 adolescentes, na cidade satélite de Taguatinga, Distrito Federal. É uma amostra representativa de 10 mil alunos no ensino médio da cidade de Taguatinga. Então, veja, apenas 14 a 18 anos. Como é que vai então? Provavelmente, se a gente medir a pressão arterial de vocês aqui, é provável que dê pelo menos, como aqui uma parcela razoável é ativo fisicamente, então isso pode diminuir essa estatística. Mas com facilidade vai ter de 5 a 10% aqui para hipertenso ou hipertenso. E às vezes você não sabe, só tem que diagnosticar. E como é que a gente diagnostica? Com um exame chamado MAPA.
muitas vezes, alguns de vocês talvez têm pai, mãe, avó, que já fez esse exame e você já conheceu. Passa 24 horas com um aparelhinho daquele, igual que você usa para ver a pressão, só que ele fica automático ali, enchendo, esvaziando a cada determinado tempo por 24 horas. Depois faz toda uma análise em cima daquilo e dá-se o diagnóstico de hipertensão arterial ou não. Tá? Às vezes tem que fazer mais de uma vez, viu? Tem que fazer mais uma vez. Negócio chato pra caramba. Na hora de dormir, você tá dormindo, aquele negócio enche, é um negócio desconfortável, mas necessário. Propriedades do músculo cardíaco. Então a gente viu toda a parte funcional, anatomia e função. Agora nós vamos ver algumas partes teóricas mais específicas. Capacidade então do músculo cardíaco de iniciar e conduzir impulsos elétricos e contrair suas fibras de forma sincrônica e eficaz, depende de 4 propriedades. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Então aqui depende de 4 propriedades. Quais são essas? Excitabilidade, ritmicidade intrínseca, condutividade e contratilidade. Nós vamos ver individualmente cada um. Excitabilidade é a capacidade das células de responderem à estimulação elétrica, química e mecânica. Toda célula muscular, toda unidade motora, ela tem que ser capaz de receber um estímulo e ela ser sensível a esse estímulo. Os nossos músculos esqueléticos, estriado esquelético, já estudamos no semestre passado esse tipo de músculo, ele tem essa característica, assim como o músculo liso, assim como o músculo estriado cardíaco. Todos eles precisam ter excitabilidade, ou seja, o tecido tem que ser capaz de receber um estímulo elétrico, que já vimos lá no sistema nervoso, vem lá pelos nervos, estimula a unidade motora e ela tem que ser capaz de receber essa informação e contrair, e agir. Essa capacidade eu chamo de excitabilidade. Ela é sensível, ela é excitável. Então, graças a essa capacidade que as unidades motoras se contraem. E eu preciso de uma excitabilidade alta para gerar altas forças. Quando eu preciso lá, por exemplo, se eu vou malhar lá uma rosca direta, eu faço lá com meus 4, 5 quilinhos morrendo, né? Com 12, 15 repetições já sofrendo. Se eu quiser fazer umas séries mais pesadas lá com 6 a 10 repetições, já vou cair para uns 6 quilos mais ou menos, até 7 no máximo. E aí o que acontece ali? Para eu fazer uma rosca direta ou um outro movimento que seja mais semelhante ali na flexão do cotovelo, e para 4 quilos eu preciso gerar uma força, para 6 eu preciso gerar outra, vocês concordam comigo? Então eu chamei mais unidades motoras para gerar mais força e automaticamente suportar os 6 quilos. Isso não quer dizer que não necessariamente os 6 quilos é muito para mim, no meu caso já é bastante, mas para muitos de vocês é uma mixaria, que para chegar na mesma excitabilidade teria que colocar 12, 10, 15 quilos, né, para cada lado, unilateral. Então para cada uma carga diferenciada para ter uma excitabilidade, uma capacidade de recrutar unidades motoras de níveis adequados. Essa capacidade é treinável, sabia disso? A capacidade de recrutar unidades motoras é treinável. E quem treina isso? Nós. Nós aprendemos a treinar isto e aí automaticamente, lógico, é muito mais importante isso para um atleta do que para uma pessoa comum, que é apenas ali manter uma saúde, emagrecer, ganhar massa muscular e tal, com seus objetivos. Tem importância, mas um grau menor. Para quem quiser ir para a parte esportiva, vai ter que aprofundar bastante nesses conhecimentos. Automaticidade. É automático. Seu coração, meu coração. Se a gente, entre aspas, tá? Cortar o pescoço fora aqui, o coração continua batendo. Lógico que ele vai parar porque teve corte das artérias e tal, vai ter hemorragia e ele acaba parando por hemorragia. Mas, momentaneamente, ele vai contrair. Por que ele contrai? Porque ele é automático. Tem uma estrutura chamada nódo sinusal, que está na parte superior do coração, e essa região
ela é responsável pela contração do músculo, de todos os músculos, né, de todo o coração, de todos os compartimentos. Então não depende daqui. Depende daqui. Então o próprio coração, entre aspas, estimula ele mesmo, baseado nessa região chamada nó sinusal, que é uma estrutura do sistema nervoso, tá? É uma estrutura do sistema nervoso, porque ele gera estímulo elétrico. Ele é um estímulo elétrico. Para isso, a gente usa marca-passo. Quando o coração não consegue fazer esse estímulo automático de forma adequada, o marca-passo é introduzido no nosso corpo para manter o coração batendo num ritmo adequado, na frequência adequada, e aí a gente introduz o marca-passo. Inclusive, meu sogro é portador de marca-passo há mais de 20 anos. Ele já está, se não me engano, no terceiro marca-passo. Esse já tem 8 ou 9 anos já dentro dele. Os outros duraram menos, duraram 6 ou 7 anos, esse já está indo para 9, se não estiver enganado. E o marca-passo dele, no caso, ele já é um marca-passo mais moderno, que a maioria hoje já é, que é um marca-passo que ele só entra em ação quando ele percebe a necessidade. Então ele fica monitorando e quando ele percebe a necessidade ele entra em ação, por isso que eles estão durando mais, porque o que estraga no marca-passo basicamente é a bateria. Então a bateria vai para o brejo, e aí automaticamente precisa ser trocado. Então automaticamente o coração precisa dessa capacidade, ela precisa dessa capacidade de ser automática. Então é capaz do músculo cardíaco de iniciar um impulso elétrico espontaneamente. Então lá, o nódulo sinoatrial e o nódulo atrioventricular. Professor, Oi. O marca-passo substitui o nó sinusal? Ou Ele não é que substitui, Então, boa pergunta sua. Ele é colocado debaixo da pele, passa um fiozinho, literal, e vai lá para o nódulo. E aí ele vai estimular o nódulo, para o nódulo estimular o coração. Entendeu? É assim que funciona. Condutividade é a capacidade do tecido miocárdio, ou seja, do tecido do coração muscular cardíaco, disseminar ou irradiar impulsos elétricos. Não adianta nada eu estimular uma unidade motor aqui e ela não ser capaz de ser conduzida essa informação para outra. Então tem que ter capacidade de condutividade. Contratilidade é a resposta a impulso elétrico apresentada em um período de inexcitabilidade após a contração denominada de período refratário. Então eu tenho essa capacidade de contrair, tenho a capacidade de ser excitável e automaticamente em seguida de contrair. Vimos 4 propriedades então cardíacas básicas. A lei de Starling do coração, ou lei de Frank-Starling, quanto mais fibra cardíaca é distendida, maior tensão por ela gerada quando contraída. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais fibra eu coloco em ação de distendimento, de esticar, de alongar, maior tensão gerada quando contraído. Você consegue gerar mais força quando você está aqui em cima ou quando você está mais aqui embaixo? Já parou para reparar isso quando você está malhando? Qual é o momento que você consegue gerar mais força? É aqui no finalzinho do movimento ou é mais aqui embaixo do movimento? Mais embaixo. Para quem ainda nunca parou para refletir, na próxima vez que você treinar alguma coisa, para você observar. Qual é o local que você consegue fazer mais força? Não é à toa que também por esse mecanismo que a gente tem dificuldade quando está cansando, lá no finalzinho terminar a execução do movimento. Também por esse mecanismo, não é o único, tá? Então, quanto mais unidades estendidas e quanto mais estendido, automaticamente eu consigo gerar mais força. Só que se ela estiver estendida demais, em ponto de alongamento mesmo, aquela sensação de alongamento, de esticar o músculo, aí esse ponto já não é legal. Vou dar um exemplo bem prático da rotina da academia. Stiff, né? Então, normalmente, o que as pessoas fazem? É um exercício que é mais comum para as mulheres, mas homens também que gostam de malhar decentemente fazem esse exercício. Porque um homem que gosta de malhar só daqui para cima vira sabirila, né? Peito de gorila e perna de sabiá, né? Então,
do jeito que as mulheres também gostam de malhar aqui, fica aquela coisa esquisita na grande maioria das vezes. Mas vamos lá. A intenção aqui, eu dou uma quebradinha no joelho, para manter uma estabilidade, não jogar uma sobrecarga aqui na articulação do joelho. Aí por quê? Aqui a intenção é, se a gente estica o joelho, por si só eu já estou jogando uma carga maior. Estou direcionando na descarga da gravidade uma carga maior lá no joelho. Só que a gente tem que lembrar que a gente está botando mais carga ainda, né? Se eu estou treinando musculação, eu estou botando mais carga. Então, por isso a gente faz uma semiflexionada. E aí, alivia um pouco essa carga aqui. Quando chegar aqui, por exemplo, para mim, estou descendo aqui, ó. Aqui já foi. O que aconteceu para mim aqui? Já estou alongando aqui, ó. Já está esticando aqui já. Está esticando, já está queimando. Está queimando. Se eu descer mais, aqui vai mais? Não vai. Não é aqui que eu estou trabalhando? E um pouco de glúteo também, obviamente. Não é aqui que a gente sente trabalhando? Posterior glúteo e posterior de coxa? É ou não é, gente? Sim. É ou não é? Então, não é aqui que a gente está trabalhando? Se é aqui que eu estou trabalhando e já estou sentindo alongando, adianta eu querer descer mais? O risco de lesão muscular é maior na musculatura que eu estou treinando, porque eu estou levando ela em extremos de extensão, alongamento, e eu estou com carga. Então, o risco de lesão é maior. Além disso, o que vai acontecer com a minha coluna aqui, ó? Talvez não dê para visualizar, mas tenta visualizar a curvatura da coluna. Olha o que acontece. Estão vendo aí? O que aconteceu aqui? Manteve reto assim? Não? Vamos lá, de novo. O que aconteceu aí? Ó, a partir daqui, ó. Aqui não foi mais, a articulação coxo-femoral não mexe mais, porque já chegou em ponto de alongamento. Aí, quem está mexendo agora? As vértebras. Elas estão fazendo. Aí, o que a pessoa faz? Não tem flexibilidade, né? Aí pega a barrona lá, linda e maravilhosa. Você nunca fez assim? Não? Ninguém está querendo ser acusado, tá vendo? Mas vamos fazer uma pergunta mais discreta. Você nunca viu ninguém fazendo assim? Alguém já viu alguém fazendo assim? Agora você entendeu por que uma lei como essa, que a gente estuda aqui na teoria, é aplicável lá na prática? E aí a hora que a gente fala assim, por que a pessoa muitas vezes termina o exercício com dor nas costas? Porque ela fez exatamente isso. Ela não respeitou o limite físico dela. Então, aí fala assim, para que fazer alongamento? Previne lesão? Não. Alongamento não aquece, alongamento não é aquecimento. Mas ele sim é importante, é uma capacidade importante, dependendo da aplicabilidade do treino, da atividade que você vai fazer. E ela previne lesão nesse tipo de circunstância. Porque ela vai manter uma flexibilidade interessante. E aí, obviamente, querendo ou não, indiretamente, não diretamente, ela vai prevenir lesão. O fato de você estar flexível. Mas se você não tem essa flexibilidade, vai até o seu limite. Meu limite eu mostrei ali, ó, acabou. Para mim, o stiff vai aqui, ó. Acabou. Curtinho assim, ó. Se eu quiser realmente fazer ele decentemente, vou treinar ali uma flexibilidade por uns 3 meses, 4 meses, bem ferrado, para ter uma flexibilidade decente e aí fazer uma amplitude maior, que inclusive vai interferir drasticamente no resultado do treino. Quanto mais amplo, mais eficaz é uma das capacidades que vocês vão aprender mais à frente. Às vezes eu dou essas pausinhas até um pouco demorada, para deixar a coisa um pouco mais palpável para vocês. Não ficar aquela coisa teoria tão seca, nua e crua, assim, sem aplicação nenhuma, que às vezes até desmotiva a gente, né? Você fala assim, para que eu estou estudando esse monte de coisa? Não estou enxergando onde eu vou enfiar isso tudo aí. Aqui eu tenho uma exemplificação da artéria, eu tenho os nervos que vão, da artéria não, fibra muscular, que eu tenho ali capacidade de contrair a musculatura aqui em volta, eu tenho os estímulos elétricos, a membrana que vai cobrir isso, o músculo liso, que eu não escolho contrair, é involuntário, essa membrana interna, que é comum na maioria dos tecidos que a gente estudou, lâmina própria, músculo liso e tecido conjuntivo, a membrana basal e o endotélio. Aí, automaticamente, eu tenho aqui a luz do vaso. Essa musculatura, que é lisa e que eu e você não escolhemos ativamente, ela faz
apertar, diminuir a luz do vaso e quando relaxado aumenta. É um dos principais mecanismos de controle da pressão arterial. É a capacidade de contrair e relaxar, essa elasticidade das artérias, tanto do tecido quanto a capacidade do próprio músculo. Então, esse tecido, ele é capaz de esticar e contrair. Não o tecido em si contrai, mas o músculo faz ele contrair, se ele relaxa o tecido volta. Só que esse tecido pode perder essa capacidade elástica. E o músculo pode perder também a capacidade mínima ali de contração. Baseado nisso tudo, a gente chama de aumentar a resistência periférica e diminuir a resistência periférica. Quando está menor a luz, eu tenho um aumento da resistência, o sangue vai ter mais dificuldade em passar, né? Automaticamente eu aumento a minha pressão arterial sistólica. E também automaticamente, em algumas vezes, também vai aumentar a pressão arterial diastólica. Mas de imediato a sistólica é a que mais sofre, porque se eu tenho um espaço menor, o coração vai precisar fazer mais força para conseguir ejetar esse sangue e manter os tecidos vivos. Para isso, o coração se esforça mais. Por isso que a hipertensão arterial faz mal ao coração, a médio e longo prazo, dificilmente a curto prazo, a não ser que a pressão esteja muito alta. Mas se ela não estiver exageradamente alta, ela vai fazer mal a médio e longo prazo. Por isso que logo a medicina vai lá e entra com remedinho. Não vamos estudar os mecanismos dos remédios, que aí já avança demais, mas eu tenho ali alguns mecanismos para controlar essa pressão arterial por meio de medicamento, por meio de drogas. Mas vai uma notícia boa. Hipertensão arterial tem cura. A boa parte da medicina diz que não. Você vai tomar o remedinho pro resto da sua vida. Você descobre hipertensão arterial com 20 anos e vai tomar 40 anos, 50 anos, 60 anos aquele remedinho. Quer dizer, duvido que vai ficar com um só. Vai para aumentando doses, aí depois entra num segundo medicamento, daqui a pouco tem um terceiro e daqui a pouco não está controlando a pressão arterial de jeito nenhum. É o que mais acontece a longo prazo. O que acontece aqui? Nós, educadores físicos, com a aplicação do exercício em quantidade adequada, intensidade adequada, o volume adequado, que iremos aprender mais avante no curso, nós somos um dos principais salvadores da pátria com respeito à hipertensão arterial. É um dos principais tratamentos da hipertensão e da prevenção. Então, estamos com uma arma maravilhosa na mão, que está exatamente na nossa mão, chamada exercício físico, para prevenir e ou tratar. Como na maioria das vezes as pessoas não se preocupam em prevenir, inclusive a maioria de nós, a gente só lembra de fazer alguma coisa quando a carcaça já foi para o brejo, então automaticamente a gente vai pegar muito mais doentes do que pessoas procurando a prevenção. Então busquemos nos informar mais e aí vocês vão entender quando você for buscar artigos científicos sobre exercício no controle e no tratamento da pressão arterial, na redução da pressão arterial, da hipertensão também, né? O que você vai encontrar muito comum dentro do texto? Redução da resistência periférica como um dos fatores importantes de efeito positivo por conta do exercício. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma capacidade de elasticidade melhorada, eu tenho uma capacidade contrátil melhorada dessa musculatura, automaticamente eu tenho um aumento dessa luz, uma diminuição da resistência e o coração desafoga, diminui a pressão arterial. Então, esse é um mecanismo, um dos principais que o exercício atua. E aí, baseado nesse conceito teórico aqui, a gente aplica. Já vimos pequena e grande circulação, então aqui já passamos. Aqui a gente começa a visualizar como essa parte de irrigação sanguínea se distribui no corpo humano, tá? Então, ali, coração, que a gente sai lá a artéria aorta, vem aqui a artéria abdominal, as artérias femorais, aí vem a tibial, a fibular, aqui as carótidas, a subclávia, a artéria umeral, aqui tem a artéria radial, a artéria ulnar, e aí vai se ramificando, cada uma delas tem um nomezinho, as principais ali, bem mais calibrosas, a gente memoriza elas. O restante a gente deixa para algum mais doido que nós ficar decorando, né? Aqui a mesma
coisa, aqui é a parte das veias, né? E aqui é a parte das artérias. Tá? Então aqui as veias, que são os retornos, e aqui as artérias. Percebam que o caminho é semelhante, né? Tem um jeito, tem que ir, tem que voltar. Então você acaba que são bem parecidos. Aqui um esquema bem legal para você até mesmo quiser anotar tudo aquilo que você anotou no seu caderno na hora de estudar. Se quem pegar a parte impressa ou imprimir na sua casa, você pode rabiscar em cima disso daí para facilitar o aprendizado lá da grande e da pequena circulação. Então coloquei esse esquema aí com esse intuito. Deixa eu ver que oração aqui. Débito cardíaco. Bom, mais um conceito. DC. Débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeada pelo coração em 1 minuto. Quando o coração contrai e ejeta, a gente chama de quê mesmo? Vamos lá retomar. Olha lá, anotado na lousa. Quando o coração ejeta, aquela quantidade que o coração bombeia, eu chamo de quê? Volume de ejeção ou volume sistólico. Volume de ejeção ou volume sistólico. Quando eu bombeei uma vez, mandamos 65 ml, certo? Uma contração, 65 ml. Vamos pegar os mesmos números aqui para facilitar. Só que eu disse que o débito cardíaco é o quanto de sangue, que é o volume, quantidade aqui, né, unidade de medida que é ml ou litro, em 1 minuto. Aqui é 1 minuto? Não, aqui é o quê? Uma contração, que pode durar inclusive bem menos do que 1 segundo. Se meu coração contrair 60 vezes por minuto, é 1 por segundo. Deu para entender a relação? 60 segundos, 60 batidas, 1 por segundo. Nós vimos semana passada a frequência cardíaca e percebemos que a maioria de nós estava entre 60 e 80, talvez alguns aqui acima de 80. E aí quem está acima de 60, automaticamente esse coração está batendo menos do que 1 segundo cada batida. Dá para entender essa relação do tempo? Se eu tenho mais do que 60 batidas por minuto, cada batida vai durar menos de 1 segundo. Se eu tenho menos batidas do que 60, menos contrações do que 60 por minuto, cada contração, cada batida vai ter mais de 1 segundo. Tá? É uma relação inversa. 65. Se no caso aqui, meu coração bater 60 vezes, o que vai acontecer? Eu tenho que, para saber quanto é em 1 minuto, eu pego 65 e faço o quê? Voltando, retrocedendo. Vamos lá. Vamos imaginar, vamos pegar essa garrafa d'água aqui para exemplificar. Conceito de produto que aprendemos lá no ensino fundamental 1, tá? Até os 10 anos de idade, pelo menos deveríamos ter aprendido. Garrafa, quantos ml tem aqui, será? Quantos ml, gente? 500, a maioria, umas tem 480, 510, essa aqui exatamente 510, se não me engano. Mas vamos fechar em 500 para facilitar a nossa conta aqui. 500 ml. Enchi essa garrafa e esvaziei ela dentro de uma caixa d'água. Uma vez. Quanto foi para lá? 500 ml. Enchi ela de novo, esvaziei de novo. Quanto foi? Mais 500. Deu quanto agora? 1000 ml, 1 litro. Enchi de novo, esvaziei de novo. Quanto deu? 1,5 litro. Enchi de novo, esvaziei. Quanto deu? Então eu tenho uma somatória. Só que em vez de ficar fazendo esse papel não muito inteligente, de ficar somando, o que a gente faz? Multiplica, né? É um papel um pouquinho mais inteligente. Eu pego quantas vezes eu enchi
E multiplico pelo quê? Multiplico pelo quê, gente? Fala alto, gente, vamos lá. Pelo volume do quê? Da garrafa. Ninguém entendeu isso? A maioria não conseguiu enxergar isso? Não tem problema, tá, gente? Não se ofenda em você não ter aprendido o conceito de produto lá no Fundamental 1, tá? O importante é você identificar que você não aprendeu. Isso aqui é raciocínio lógico. Conceito de produto, de multiplicação lá no Fundamental 1. Então vamos repetir. Eu pego quantas vezes eu enchi, em vez de fazer esse papel não muito inteligente, ficar somando uma por uma, mais 500, mais 500, mais 500, eu pego, enchi 100 vezes. Quanto tinha em cada enchida? 500. O que eu faço então? Multiplico 100 vezes 500 ml, que no caso aqui vai dar 50 litros, ou 50.000 ml. Deu para entender? Não, tem alguém que não entendeu, gente? Por favor, declare. Porque senão você não vai entender débito cardíaco nunca na sua vida. Se você não aprendeu o conceito lógico, matemático de produto, você nunca vai entender. Eu posso plantar bananeira aqui na frente, fazer o que for, você nunca vai aprender débito cardíaco. Então, você tem que entender o conceito. Depois de decorar a fórmula é a coisa mais besta do mundo. Tá? Coisa mais besta. Agora, olhar a fórmula e não saber o que é a fórmula, aí complica. Então, a minha intenção é você aprender o conceito. Baseado nisso, o que acontece aqui? 65 ml é os meus 500 ml dali. Certo? Deu para entender a relação aqui? Agora eu multiplico por quem aqui? Pela minha frequência cardíaca, que nós aprendemos semana passada. Então eu multiplico pela frequência cardíaca. Que no caso aqui, vamos exemplificar, com 60. Quanto dá? 3.900? É isso mesmo? Então 3.900 ml, certo? Certo ou não? Aqui vai dar 3,6 litros. Divide por 1.000, né, gente? Tá? Você quer mudar a unidade de medida aqui de ml para litro, você divide por 1.000, que vai dar 3,6, aí? 9, desculpa, falei, botei errado, tá certo. 3,9, tá certo. Obrigado pela correção. 3,9, então. Eu corto os dois zeros, quando tem zero é mais fácil ainda. 3,9 litros. Em média, o ser humano tem entre 5 a 6 litros de sangue no corpo. Mulheres um pouco menos, homens um pouco mais, tá? Nessa faixa aí, mulheres chegam até um pouquinho menos de 5, homens beirando mais 6. Essa é uma das diferenças entre nós, homens e mulheres, além de milhares de outras diferenças, né? Fisiológicas, emocionais, psíquicas, biológicas, mas uma delas é o débito cardíaco. Desculpa, o volume de sangue que tem dentro do corpo, não o débito cardíaco. E aí, baseado nessa diferença, não na diferença em si, mas na quantidade que nós temos no corpo, em média, em repouso, nós bombeamos em torno de 1 minuto e pouquinho, todo o sangue do nosso corpo. Então, basicamente, a maioria de nós aqui, em torno de 1 minuto e alguns segundos, está bombeando todo o sangue do seu corpo. Então, a cada minuto, bombeou tudo. Cada minuto, bombeou tudo. Ou seja, em 1 hora, você bombeou aí 50, 60 vezes todo o sangue do seu corpo. Aquela gotinha de sangue que estava lá no teu pé, foi no teu coração e voltou no pé 50, 60 vezes. Essa é a intenção, essa é a forma de você entender. Então, em média, é o que acontece. Vamos pensar numa coisa mais extrema aqui. Vamos fazer um cálculo mais extremo. Vamos apertar no cantinho aqui. 60, vamos pensar em 100 ml. Vezes 170 batimentos por minuto. Quanto dá isso aqui? É 17? 17 litros, né? Fez diferença daqui para cá? Somos capazes dessa diferença. Olha só
a gente sai de 4 litros por minuto e vai para 17 litros por minuto. A diferença é brutal. Essa é a bomba linda que Deus nos deu, chamada coração. Com essa perfeição extrema, capaz de bombear uma quantidade bem pequena, suficiente para ficarmos em repouso, dormindo, tranquilo, e em necessidades de esforço, até mais do que isso, mas aqui já é um volume bem interessante, que a maioria de nós alcançamos em exercícios razoáveis aí de intensidade, esse volume. Isso aqui é igual a débito cardíaco. Isso é débito cardíaco, é quanto de sangue o meu coração e o seu bombeia em 1 minuto, que pode variar conforme o que você está fazendo, a sua situação, seu estado emocional, seu estado físico, né? Então pode ser variável. Quem levantou a mão aí? É possível chegar a 100 ml sendo que o máximo do volume de ácido final lá em 92? É. Nesse caso? É possível, Então, porque aquela unidade, foi boa pergunta sua, aquele exame é feito em repouso, entendeu? Então o coração ele consegue distender mais quando em exercício, ele enche mais, ele pode encher 110, 120 ml, né? Você vê que é mais uma coisa que muda. Olha quanta coisa muda no coração quando a gente faz exercício, quando a gente está em esforço ou em extrema necessidade física, né? Muda, aquelas medidas, tudo muda. O fato de estar em exercício. Por esse motivo, que o exame, que quem for lá e der tudo certo, a gente for lá em São Paulo, vai visualizar, que é o exame de análise de gases, vai, não necessariamente nesse exame, mas a gente tem, ele também pode fazer parte durante esse momento do exame, que é o exame o pessoal chama de exame de esteira, né? É muito comum as pessoas chamarem popularmente de exame de esteira, que é o exame ergométrico. É você ver a sua capacidade do corpo de realizar exercício. E aí, baseado nisso, coloca-se também os eletrodos para visualizar a parte elétrica do coração, a frequência e automaticamente todas essas unidades de medida, boa parte delas, principalmente a questão do débito cardíaco, dá para calcular. Tá bom? Então a gente começa a visualizar esses exames já com uma informação mínima. Então aqui vamos lá, é um produto da frequência cardíaca, o volume ejetado pelo ventrículo esquerdo em cada contração. Já vimos tudo isso. Em média é de 5 litros por minuto, dado por uma frequência média de 70 batimentos e um volume sistólico em torno de 70 ml. Então vejam que a gente trabalhou com uma frequência ali, para o nosso cálculo na lousa, um pouco menor, de 70 foi para 60, e o nosso volume, usamos como referência o exame, que também está um pouquinho menor da média, mas ainda dentro de um nível saudável. A minha esposa, como tem sopro no coração, por isso que ela acaba fazendo esse exame aí com uma certa frequência. O sopro é exatamente aquele refluxo, é o retorno, a válvula não fecha direito e o sangue volta. E aí você ouve assim, no estetoscópio, quando é um grau razoável. Tum, 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 tum. A gente ouve lá no estetoscópio, colocando aqui no coração. Se for um grau muito leve, não dá para ouvir nada não, aí só dá para visualizar no exame. Por exemplo, o meu filho, quando nasceu, auscultava-se um sopro. Aí foi fazer um exame de ecodopplercardiograma. Minha filha também, quando nasceu, auscultava-se um sopro. Ainda mais o caso dela era mais esperado, porque ela foi prematura extrema. Nasceu de 5 meses e meio de gestação, 24 semanas e 1 dia. Então, essa extrema prematuridade é extremamente comum o sopro, porque o coração ainda tem as suas possibilidades ainda de desenvolvimento, ainda não está completo. Então ela tinha isso, mas graças a Deus se fechou e não tem nenhum sopro mais, nem meu filho, nem minha filha. Mas a minha esposa tem a válvula mitral, que é lá do lado esquerdo, ela volta um pouco de sangue. Mas isso pode acontecer na válvula da aorta, pode acontecer em qualquer uma das válvulas, tá? É mais comum na mitral. Por quê? Porque ela tem mais pressão, é um sistema que está mais pressurizado. E mais comum também na válvula da aorta, justamente porque são as duas válvulas que mais sofrem compressões, que é lá do lado esquerdo. O lado direito do coração tem que bombear sangue para pertinho, então ela não precisa trabalhar em sistemas de alta pressão. Então automaticamente as válvulas sofrem menos e a possibilidade dela ter uma má formação ou até mesmo uma lesão é menor.
graças ao sintoma que cada uma pode ter. Por exemplo, a minha esposa não tem sintomatologia nenhuma. O que quer dizer? Ela não tem sintoma por isso. Não sente mal, não sente tontura, não sente nada. Ela faz exercício físico, faz tudo normal. Não tem dificuldade nenhuma. Mas como o pai é cardiopata, tem duas tias já morreram de infarto, parada cardíaca, infarto agudo no miocárdio e tal. Então tem um histórico familiar bem forte nessa área cardíaca, de patologias cardíacas. Ela já desde jovem fez exames e verificou o sopro cardíaco. Né? Mas é assintomático, o dela está estagnado, não piorou. Porque a tendência do ser humano não é piorar. Mas ele piora por quê? E eu digo que é uma das provas daquilo que eu creio. Que graças ao estilo de vida está estagnado. Mas se ela fosse uma fumante, uma pessoa que bebesse, uma pessoa sedentária ao extremo, que comesse de tudo sem limite nenhum, um estilo de vida bem quentinho, o que ia acontecer? A tendência do ser humano nessas circunstâncias é o quê? Piorar. Como eu já vi várias pessoas, tinham um sopro com 5, 10 anos, foi piorando, e aí precisou ir para a cirurgia, por exemplo. Às vezes até aí faz a substituição da válvula, né? Põe uma válvula que é inclusive algumas sintéticas e é muito comum colocar uma válvula do porco. Tira-se lá do coração do porco e coloca no ser humano, porque ela assemelha-se bastante e ela tem pouca rejeição. Então por isso que acaba colocando a válvula do porco, tá? Eu não gostaria dessa circunstância, mas se for para salvar a minha vida, eu aceitaria a válvula do porco. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue ver mais aqui hoje. Acabando a aula. Muito disso aqui. Aqui a gente já viu isso tudo, então só relembrando. Volume sistólico, a sigla, o que é. Volume diastólico, a sigla e o que é. Fração de ejeção, a sigla e o que é. Então, eu disse a vocês que a fração de ejeção, se ela estiver baixa, vai ser ruim. O que é considerado normal? Acima de 58 de fração de ejeção. Se estiver abaixo disso, a gente já pode considerar que o coração está em insuficiência cardíaca, ou seja, ele está insuficiente de mandar sangue para o corpo, mandar oxigênio para o corpo, oxigenar o seu corpo. Então, precisa dessa necessidade de fração de ejeção mínima aí. Esse gráfico, ele representa que quanto maior a minha distensão lá da fibra, que a gente viu lá atrás, maior o meu volume sistólico. Então, as minhas fibras musculares precisam ter essa capacidade. Já vimos lá naquela lei, lá atrás. Então, esse gráfico ele apenas representa a aplicação desta lei. Agora vamos ver um conceito que é difícil de entender, mas vamos lá. Pré-carga é a distensão ventricular inicial que pode ser mensurada indiretamente com a pressão ventricular diastólica final. Bom, tem bastante coisa aqui nessa frase. Vamos começar pelo final aqui. Pressão ventricular diastólica final. Então, no final do relaxamento ventricular, eu tenho uma pressão lá. Certo? No final do relaxamento ventricular. Que momento é esse? A hora que está cheio. Certo? Encheu. Tem uma pressão aqui dentro. Então, é a distensão ventricular inicial que pode ser mensurada indiretamente com a pressão ventricular. Não é como não, é com. Vamos voltar aqui a outras coisas que talvez seja mais fácil. Eu posso mensurar as gorduras do seu corpício só com o meu olho aqui? Não. Mas eu tenho um aparelhinho que chama dipômetro, para alguns já conhecem, outros vão conhecer durante o curso, na disciplina de avaliação, que eu posso apertar aqui com esse aparelho. Mas ele entrou dentro do corpo dele para ver quanto tinha? Não, se não entrou, ele viu de forma indireta. Ele não foi lá diretamente na gordura e verificou a gordura. Não, ele faz um cálculo, baseado num cálculo matemático, baseado em estatística, e estima
de forma indireta quantos por cento de gordura você tem no seu corpo. Assim também é feito, né, a bioimpedância. Também é de forma indireta, tá? Então, você tem essas formas de calcular algumas coisas no corpo humano que você avalia esse aspecto, mas de forma indireta você mostra que aquele aspecto distante desse pode estar bom ou ruim. Como você não tem como chegar lá, você avalia por meio desse e por meio desse você indiretamente visualiza o outro, tá? Lógico que não é perfeito, não é 100% garantido, mas ajuda bastante, né? Graças a ela a gente tem ali o adipômetro, tem várias formas de avaliar a adiposidade corporal, né, por meio desses tipos de métodos indiretos. Então lá, é a distensão ventricular inicial que pode ser mensurada indiretamente com a pressão ventricular diastólica final. Eu tenho uma pressão e indiretamente eu posso visualizar, calcular a pré-carga. Eu tenho uma distensão da fibra, porque encheu, distendeu. Esse momento eu tenho uma pré-carga, ou seja, antes de começar a contrair eu já tenho uma carga muscular para iniciar a contração. Isso eu chamo de pré-carga, tá? Pós-carga é a força contra a qual o coração deve bombear sangue, ou seja, quanto maior a resistência ao fluxo sanguíneo, maior a pós-carga. Vamos devagarzinho de novo. A gente viu que é pré-carga, que é lá na hora que está bem relaxado, final do relaxamento. Pós-carga é a força contra a qual o coração deve bombear. Ou seja, ele tem que exercer uma força porque tem uma pressão ali dentro, tem um sistema que está pressurizado e ele precisa vencer essa pressão. Senão o sangue não sai. Se o coração não tiver força suficiente e não apertar, o sangue não sai do coração, ele fica lá dentro. Então, para isso, tem que ser suficiente, tá? Então, é a força contra a qual o coração deve bombear o sangue, ou seja, quanto maior a resistência ao fluxo, quanto maior ele consegue resistir a este fluxo sanguíneo, maior a pós-carga. Quanto mais força ele fizer, maior a pós-carga. Isso quer dizer, de forma bem aplicável, que se essa unidade de medida aqui, chamada pressão arterial sistólica e diastólica, se elas estiverem alteradas para mais, principalmente a sistólica, estiver alterada para mais, o que vai acontecer? O coração tem que fazer mais força para conseguir vencer essa pressão e sair sangue do coração. Para isso, a pós-carga aumenta. E aí fica mais fácil você entender o que é essa pós-carga. Ela tem relação direta com a força, com o quanto eu tenho que fazer de força para conseguir ejetar esse sangue, colocar esse sangue para fora do coração. Então é importante a gente entender pressão arterial, senão eu não consigo entender pós-carga nem pré-carga. Por isso que a hipertensão arterial prejudica o coração, né? Esse é um dos mecanismos, porque ele vai aumentar a pós-carga do coração. Aumentando a pós-carga, a médio e longo prazo, isso não vai ser saudável. O músculo cardíaco responde ao aumento da pós-carga, do pós-carga, alterando sua contratilidade. Ele vai ter que contrair mais, vai ter que recrutar mais unidades motoras para conseguir aumentar a pós-carga e conseguir vencer a pressão. Deu para entender pré-carga e pós-carga, gente? Deu? Ou ainda ficou assim meio nebuloso, meio esquisito? Como é que tá? Foi ou não foi, gente? Diga aí. Explico de novo. Vamos tentar encontrar uma outra forma. Coração encheu. Tô aqui. Aqui é a artéria. Encheu, ventrículo esquerdo. A gente está sempre pensando lá no ventrículo esquerdo. Encheu. Terminou de encher. Eu tenho aqui o músculo, ele tem que fazer uma carga, né, para conseguir começar, iniciar a contração. Eu chamo de pré-carga. Contraiu. Está contraindo, fazendo força, está vencendo, está colocando sangue para dentro da artéria. Essa carga que está sendo capaz de vencer e botar sangue para fora, eu chamo de pós-carga. Melhorou?
Melhorou? Vamos lá, então. Oi. Não, boba não existe, não. No coração, como ele vai ter que contrair mais, ele vai causar uma hipertrofia maior, não? Repete, por favor. Tipo assim, se eu vivo fazendo mais exercícios, Você é praticante, exercício e tal, de maior intensidade. que as outras pessoas, meu coração vai crescer, ele vai criar uma hipertrofia ou não? Eu esqueci seu nome. Rick. Rick, você conseguiu colocar na prática toda a nossa aula em uma frase. Que é no final, talvez não da aula de hoje, às vezes eu não consigo terminar em uma aula só, tem semana que vem terminar, mas no final a gente tem alguns gráficos que vão dizer exatamente o que você acabou de falar, que é a aplicação de quase tudo em um resumo muito simples. Exercício físico melhora as capacidades cardíacas. Que capacidades são essas? Melhora, tem hipertrofia do músculo cardíaco, melhora a capacidade contrátil, melhora as cargas, ele é mais capaz de exercer uma pós-carga, né? Automaticamente ele vai bombear com uma fração de ejeção maior, ele vai automaticamente precisar de uma frequência cardíaca menor, por isso que uma pessoa que é maratonista bate 45, 50, 52 frequências por minuto em repouso, enquanto a maioria de nós está batendo 60, 80. Por quê? Porque o coração dele é mais eficaz. Ele bombeia mais a cada batida por todos esses fatores citados anteriormente. E aí, automaticamente, a gente pode dizer, agora eu entendi quais são os benefícios do exercício físico e dizer assim, o coração da gente melhora. O que melhora? A gente viu isso hoje. Só que eu não fui dizendo isso, né? Eu deixo isso para o final, para a gente fechar. Mas você conseguiu antecipar isso, Rick. É exatamente isso. O coração melhora. Melhora. E aí a hora que... Por isso que é importante a gente estudar isso daqui. Imagina você, educador físico. Você tem uma dúvida, algum aluno seu, ali em qualquer circunstância, aí você tem que conversar com o médico do seu aluno. E esse médico é um cardiologista. Não necessariamente, mas se for no caso, a maioria das vezes o é. Como é que você vai dialogar a intensidade, a interferência do seu treino nas capacidades cardíacas se a gente não entender isso daqui? A gente não vai conseguir conversar com o médico. E aí a hora você entendeu porque muitos médicos viram para o paciente e falam assim, proibido a academia, porque ele sabe que lá na academia a gente está sabendo muito pouco. A gente vai fazer cagada. A realidade é essa. Ele tem certeza que vão fazer cagada com o paciente dele. Aí ele fala assim, proibido a academia. Sendo que 99% das pessoas que estão proibidas de ir à academia, se elas fossem bem orientadas, elas estariam melhorando e o exercício seria um benefício. Só que o medo da medicina é tão grande, e às vezes até mesmo a questão do ego, que também interfere bastante, que é achar que resolve tudo sozinho, infelizmente ainda tem uma parcela razoável da medicina assim, não são todos, mas tem, que acaba falando assim, não, aqui a gente resolve sozinho, tá bom aqui, e vamos manter esse paciente aqui no meu mundinho aqui, fechadinho, que aqui ele fica, aqui ele toma remédio, aqui se um dia ele piorar ele vai para a cirurgia e fica comigo mesmo, né? Então, na verdade, ainda tem essa questão mais ética ali, interna da medicina. Mas, pensando na relação profissional de educação física e médico, vocês começam a perceber a importância da gente entender tudo isso, minimamente, você sentar com o médico e falar assim, olha, eu estou recebendo um paciente do senhor aqui e tal, assim, com tais circunstâncias, apliquei tal a intensidade de exercício, o paciente sentiu tontura, sentiu náusea, não se sentiu bem, aconteceu isso em 2, 3 sessões e tal, solicita o senhor uma avaliação. Agora você entendeu o basear que tem esse solicitar a avaliação. Não é só porque o cara ficou tonto. Você tem um embasamento e se precisar conversar, você vai conseguir dialogar minimamente. Lógico, nenhum de nós é cardiologista. O cara estuda 3 anos para essa especialidade. Se for cirurgião cardíaco, estuda ainda ao todo acho que 6 anos. É cardiologia e depois a cirurgia cardíaca. Então, nenhum de nós chega nem perto disso. Mas a gente precisa ter informações para dialogar. E eu acho que isso só enriquece a nossa profissão. Tá? Voltando aqui. Contratilidade.
é a quantidade de força sistólica exercida pelo músculo cardíaco numa determinada pré-carga. É a quantidade de força lá na contração sistólica exercida pelo músculo cardíaco numa determinada pré-carga. Com cronotropismo, velocidade de contração ventricular. Eu tenho uma capacidade de iniciar, correr a contração e terminar. Então tem que acontecer numa velocidade adequada. Isso eu chamo de cronotropismo. E essa capacidade pode estar alterada, tá? Inotropismo é a força de contração ventricular. Inotropismo positivo, força de contração ventricular aumentada e estimulação simpática neural. O que quer dizer aqui? Lembra que eu falei para vocês que pode ter interferência na frequência cardíaca por estímulo cerebral? Lembra lá do sistema nervoso simpático, parasimpático? É a hora que a gente começa a conectar os dois sistemas. O sistema simpático e o parasimpático, no caso o simpático acelera, estimula, e o parasimpático desestimula, né? Ele desacelera o coração. Um acelera, simpático, o outro desacelera, parasimpático. Então ele vai interferindo nesse sistema. Então, inotropismo negativo, força de contração ventricular diminuída, estimulação parasimpática neural. Então, um simpático, outro parasimpático. Com a predominância, lembram? Predominância do parasimpático. Né? Parasimpático é o que deve predominar nessa circunstância aqui. O controle, então, central das funções cardíacas ocorre através da interação entre tronco cerebral e os receptores periféricos específicos. Então, eu tenho um controle central da função cardíaca. Além daquele controle que eu tenho lá no próprio coração, que é o primordial, que é o que comanda 99% do tempo, mas, quando necessário eu tenho um controle central que interfere nesse controle periférico. Eu tenho um controle aqui, mas ele não é sozinho. Quando necessário for, o daqui comanda aqui, interfere no de cá. Tá? Tem mecanismos para isso, tem hormônios que são liberados com receptores e tudo mais, mas a ideia básica eu tenho um centro que pode interferir aqui. Por isso, que quando a gente antes de dar o primeiro passo, naquele momento de susto, corrida, qualquer tipo de estímulo intenso, o meu simpático já mandou a informação para cá, para acelerar a frequência cardíaca, antes de dar o primeiro passo. O tronco cerebral também recebe dados dos centros cerebrais superiores, então o hipotálamo e o córtex cerebral. Então aqui eu tenho baroreceptores. O que significa baroreceptores? Receptores de pressão. Receptores de pressão, baropressão, tá? Baroreceptores. Por exemplo, tem um exame que é feito, e não é conteúdo da disciplina, mas para você conseguir entender melhor, que a medicina, a fisioterapia faz para avaliação da distribuição de força na planta do pé. Então tem um equipamento que chama baropodometria, que é exatamente a distribuição de força na planta do pé. Aqui eu tenho receptores de pressão lá na aorta, por exemplo. Então lá na aorta, na raiz da aorta, e ali naquela saidinha, eu tenho receptores de pressão, que graças a esses receptores de pressão, que a gente ainda de vez em quando pode ter algum sintoma, né, de pressão elevada ou de pressão baixa. Hipertensão ou hipotensão arterial, graças a esses receptores. Mas como hipertensão, hipo ou hiper, normalmente ela é assintomática, só em casos muito extremos que a gente tem sintoma. Por isso que ela é silenciosa, a gente demora às vezes anos para descobrir que tem alteração na pressão. Quimiorreceptores, que são receptores para reconhecer substâncias químicas. Então aqui o coração, eu tenho interferência da frequência cardíaca para mais ou para menos, eu tenho a contração e a dilatação dos vasos sanguíneos, também baseado nesses quimio e baroreceptores.
Então eles vão reconhecer informações, mandar para o centro cerebral e automaticamente comandar, alterando para menos, se necessário for, para mais, se necessário for, a frequência cardíaca e contraindo ou dilatando os vasos sanguíneos. Dilatando quando necessário for. Ao mesmo tempo que eu dilato, geralmente eu aumento a frequência cardíaca. Se eu aumento a frequência, eu preciso dilatar para ter um fluxo maior. Bom, aqui é só um esquema para entender o caminho que essas informações percorrem. O tronco cerebral possui duas áreas de controle cardiovascular: vasoconstrição, cardioaceleradora. Quando estimulada, atua na musculatura lisa, provocando vasoconstrição. Musculatura lisa involuntário, seu estômago, seu intestino, útero, Então, várias regiões aí são de constituição musculatura lisa. Então, aumenta a resistência vascular, aumenta a frequência cardíaca e a descarga simpática para os nodos atrioventriculares e a sinusal. Atrioventricular e sinusal. Vasodepressora, cardioinibidora. Atua então inibindo o centro vasoconstritor. Isso faz um aumento do estímulo vagal. Nós temos um daqueles 12 pares de nervo, que é o nervo vago. Então, por isso que é chamado de estímulo vagal, que percorre por esse nervo. Parasimpático e também altera a sua frequência cardíaca. Então, percebeu que um aumenta, o outro diminui. Vasoconstrição, vasodilatação e todo o seu mecanismo. Os receptores cardiovasculares periféricos são de dois tipos, Como já citei anteriormente, baroreceptores, que respondem a alterações de pressão, e quimioreceptores, que respondem a alterações químicas do sangue. Os baroreceptores dividem-se em dois tipos diferentes, de acordo com a localização anatômica. Lá no arco da aorta, e seio carotídeo, e paredes dos átrios e de grandes veias torácicas e pulmonares. Então, percebeu que tudo em volta do coração, artérias, veias e os átrios, tem baroreceptores. Arco aórtico e seio carotídeo, sensores de artéria de pressão, monitorizam as pressões arteriais geradas pelo ventrículo esquerdo. Graças a esses sensores que a gente tem essa monitoração. Então, o que acontece? O receptor percebe que tem pressão exagerada, manda essa informação para cá, que vai mandar um controle fazendo o quê? Vasodilatando, diminuindo frequência cardíaca, para fazer esse controle e não manter a pressão arterial elevada. Tá? Então, os sensores vão mandar informações para serem interpretadas e resultar, na maioria das vezes, em comandos necessários para o equilíbrio corporal. Assim também vai acontecer com os quimiorreceptores. Quanto maior a pressão arterial, maior a distensão e maior a taxa de descarga neural para os centros cardiovasculares no tronco cerebral.